Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Mais um dia, sexta-feira, Deus nos concede este dia, então a Ele toda a honra, gente, toda a glória e todo louvor. Queridos, hoje tem uma palavra da parte de Deus, avisa lá, compartilha, porque hoje a palavra vai de encontro à sua, minhas, nossas necessidades, em todos os sentidos, seja de ordem física, material ou espiritual. Um cordeiro para cada família. Eita Deus, que palavra maravilhosa! O Espírito Santo de Deus nos revelando, me perdoe, mas revelando uma palavra que tem tudo a ver com a sua, com a minha e com a nossa salvação. O sangue do Cordeiro, tudo aquilo que Deus prometeu cumpriu-se. E quando você vai nos evangelhos, você descobre que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eita Deus! Aí, querido, não é impedimento, ninguém pode te segurar. Ninguém pode te tocar, ninguém pode te acusar. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, tomou o teu, o meu, o nosso lugar. Não sei se você já leu o livro de Levítico, capítulo 17 e o verso 11. Anote aí, Levítico 17, 11. O que diz lá? Segundo a palavra de Deus, está escrito o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. E aí o texto continua dizendo o seguinte: e eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Está escrito em Levítico 17:11, mas continua: porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Meu Deus, que palavra do céu! Que palavra do céu! Gente, vamos pensar um pouquinho, vamos juntos aqui. Se você quiser deixar um comentário, deixar seu pedido de oração, o glória a Deus, o aleluia, amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. Mas vamos pensar, ok? Gente, para sustentar a vida física, o que eu e você necessita? O que nós precisamos? Bom, nós precisamos de certos itens básicos para sustentar a vida, tais como água, correto? Oxigênio, alimento, vestimenta, sim, e habitação. Isso são itens básicos. Mas e o seu corpo? O seu corpo requer certa quantidade também de proteínas, vitaminas, e principalmente vitaminas e minerais, melhor corrigindo. Sem todas as coisas, sua vida física poderia morrer ou no mínimo sofrer grandemente até ponto de você vir a óbito, adoecer de tal forma que pode vir a óbito. Então, essas coisas são coisas que, se a gente parar para pensar, Deus nos dá para que a gente possa nessa terra viver. Mas será que Deus só está interessado no que eu citei, no que eu falei? O que está além de tudo isso? Porque a verdade tem que ser dita. Sem todas essas coisas, sua vida física, gente, com certeza poderia morrer, ou no mínimo você sofrer de uma forma muito trágica. Então, a gente já tem algo aqui para começar para pensar. Agora, quando se fala da vida espiritual, meu Deus, aí vem onde eu quero chamar a tua atenção neste dia. Citei algo que são básicos, coisas básicas para que a vida sua, minha aqui, possa estar agora, como hoje, vivendo de uma forma maravilhosa, porque Deus nos concedeu vida. Mas a nossa vida não se resume só na vida física. Ela está também ligada à vida espiritual. Então, da mesma forma que a vida física precisa desses itens citados básicos, a vida espiritual também precisa ser alimentada.
Você tem alimentado? Você tem colocado em prática o que o próprio Cristo tem nos ensinado e deixou registrado? Querido, a nossa vida espiritual, ela é regada através da presença do doce Espírito Santo. Quando eu e você mergulhamos, meditamos, louvamos, adoramos a um Deus todo-poderoso. E aí que está a questão. Quando você vai aqui e começa a buscar conhecimento, quando você começa a se envolver com aquilo que Deus sempre está procurando, Deus procura o quê? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que eu vou me encaixar numa palavra dessa? Como que você tem feito para dizer, como muitos dos meus amigos, e glória a Deus pela vida deles, diz: olha, eu já tenho Jesus, Jesus está no meu coração. Você entende? Então, ocorre a mesma coisa com a vida espiritual. A nossa vida espiritual, repito, ela é regada através das palavras que são lançadas, ou através do Evangelho. Ele diz, o próprio Cristo: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus traz a ideia de uma forma humana, para que eu e você pudesse compreender aquilo que ele mais oferece para mim e para você. A vida eterna, gente. A vida eterna. Por isso que quando você começa, sabe, colocar as coisas como Deus sempre procura nos ajudar a cada dia, para que você medite, para que você ore, para que você se consagre, para que você receba muito mais a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, verso 4. Olha só, gente, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Hebreus 9:14. Então, quando Deus aqui concede, gente, nova vida, quando Deus concede nova vida, olha bem que coisa interessante, a quem? Ao pecador. Deus concede a mim e a você nesta manhã esta vida. E esta vida está à sua disposição. Eu citei algo aqui que é básico para a vida material, a vida física aqui. Mas as pessoas se esquecem, gente, que Deus nos deu este corpo, uma alma e um espírito. A sede da alma, para alguns que são considerados homens, né, de profundo conhecimento, de profundo saber dentro da teologia, diz que a sede da alma, onde ela mora, é no cérebro. Aonde está aí o teu pensamento, onde a gente fica, como eu gosto de falar, matutando, relembrando, indo no passado, vivendo esse presente e imaginando, porque a gente não vai viver lá. Nós imaginamos o futuro, daqui 3, 4, 10 horas, e aí? Você não sabe, daqui 1 minuto. Então a gente vai vivendo, Deus vai permitindo. A mente, ela vai lá, ela pode ir lá, mas nós estamos aqui. Você entende? Então, quando Deus concede, gente, vida, mas vida ao pecador, ele primeiro que ele vai fazer, ele vai crucificar o velho homem para que o corpo do pecado seja aniquilado, segundo a palavra. Ou seja, a cruz trata, entendeu, do quem eu e você, nós somos. Não tem como alguém dizer que não é. Eu nasci, você nasceu na condição que a Bíblia ensina, em pecado. E o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica desse pecado. Olha que coisa forte, que coisa interessante da parte de Deus. A cruz resolveu isso, porque a dívida era tão grande que não houve, desde Adão até vir de fato o Cordeiro de Deus. Eita palavra linda, ó. Adão, chegamos em Mateus, e lá está quem? O Filho do Homem. Eita Jesus, o Filho do Homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele veio exclusivamente para destruir as obras de Satanás. Ele veio buscar resgatar o que se havia perdido, que é eu e você. Além disso,
Ele se colocou no seu e no meu lugar, e a morte foi morte de cruz, derramando um sangue inocente, tomando agora o lugar de todos os pecadores. Imagina, gente, é muita alma, é muita gente pela qual ele resgatou. Eu sempre gosto de falar, gente, não está aqui não, mas eu vou ter que falar isso, que é uma verdade para mim e para você. Deus vai povoar o céu. Aleluia. Gente, Deus tem interesse de povoar o céu. Agora, povoar o céu com quem? Ei, com quem? Tô vendo alguém aí já. É você mesmo. Sim, meu querido, minha querida. Meus amigos, escolhido a dedo por Deus, é com você. Deus está dizendo, ei, te escolhi para você vir morar comigo aqui. E não é por pouco tempo não. É para todo sempre e sempre. É a vida eterna, morando comigo. Deus te chama, Deus me chama, Deus nos chamou. Deus nos escolheu para povoar o céu. Desculpa aí, mas é para povoar o céu. Entendeu? Então, aqui começa a dizer algo muito importante para que as pessoas entendam. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, no sangue de Jesus, tem poder. Oh, querido, este cordeiro tomou o meu e seu lugar, derramou o sangue e cravou na cruz. E lá ele levou sobre si toda enfermidade, toda doença, toda angústia, toda dor, todo sofrimento. Quando você tem isso aí, e toma isso de fato como um ato de fé, toma posse de tudo que ele fez. Eita, meu Deus! O inimigo entendendo que você agora tem esse conhecimento, é aí que está a questão. Quando ele percebe que você não tem certo conhecimento do que a palavra revela, do que a palavra ensina. Por isso que eu gosto de falar, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar da palavra, pregue a palavra. Aonde Jesus se encontrava, gente, deixa eu falar isso para você, por favor. Quando Jesus se encontrava com a multidão, quando Jesus estava no lar, quando Jesus falava com uma pessoa, unicamente uma pessoa, ele poderia falar várias coisas. Ele é Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas o interesse de Jesus é que a pessoa pudesse compreender, entender que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, todas vão se cumprir, nenhuma vai falhar. Nenhuma. Todas que estão relatadas na palavra, fora aquelas que ainda por misericórdia de Deus, Deus revela a mim e a você através do Espírito Santo. Porém Jesus, se estava num lar, numa casa, se houvesse alguém doente ou enfermo, se houvesse alguém que estava sendo escravizado por um espírito de morte, por um espírito de doença, de loucura, a Bíblia cita tudo isso, gente. Até aquelas pessoas que nasceu, e sendo assim, tudo o que acontecia, ou aconteceu, nasceu, mas sendo assim, eu repito, aquela pessoa, mesmo naquela condição, todo mundo sabia, todo mundo via, mas ela não enxergava, ele dava vista ao cego. Ela caminhava de uma forma como aquela mulher de 18 anos, corcunda. Ele libertava, ele trazia à tona aquilo que ele pode, ele é Deus. Ele é Deus. E por ser Deus, mesmo sendo 100% ser humano, gente, ele agiu e falava das coisas do reino de Deus. A minha missão é falar das coisas do reino de Deus, como querix, como enviado. Esta é a questão. Por isso que aqui hoje, isso me chamou a atenção. Quando Deus concede nova vida, repito, para que você não abra mão desse segredo do céu. Ele concede a nova vida justamente ao pecador. Aí Deus primeiro crucifica, gente, o velho homem, para que o corpo do pecado seja aniquilado. Ou seja, a cruz trata do que você é, do que eu sou, do que nós somos. E o que nós somos, quando vamos na palavra, nós somos pessoas que estamos lutando contra o pecado, porque enquanto eu estou nesse corpo, você está nesse corpo, estamos sujeitos a errar.
Por isso que todo dia Deus te dá o direito de vencer, de ser vitorioso, de ser vitoriosa, lutando contra o pecado. A tentação, ela vai bater. Porém, você pode dizer sim ou não. Diga não hoje. Diga não hoje. A vida que Deus te dá hoje, diga não a todas as ofertas que venham a roubar a presença de Deus, que venha tirar de você o que você conquistou, aquilo que é direito seu. E a você, meu amigo, minha amiga, pessoa de Deus, que estão como afastado da luz, hoje é o dia de você vir, de aceitar a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Saia, você tem esse direito, ninguém pode te prender nesse estado aí não, ninguém, só que você tem que dizer, confessar. A Bíblia fala tantas coisas lindas, do pai que traz a criança era jogada em situações por causa de um espírito, desde criança sofrendo, um espírito maligno, e ele vai e pergunta para o homem se ele tinha fé. Ele declarou que não, mas ele pediu ajuda, me ajuda na minha falta de fé. O Espírito Santo vai te ajudar, querido, querida. É só você clamar, é só você confessar a sua situação neste dia. Ele primeiro, Deus, através de Jesus, melhor dizendo, crucifica ali. Ele vai crucificar justamente, sabe, o nosso velho homem. Mas o sangue de Cristo derramado ali, gente, é aí que está a questão. Ele vai tratar do quê? A ciência não tem como tratar. A medicina não tem como tratar. Nenhum ser humano, por mais que tenha de inteligência, um QI altíssimo, não vai tratar. Nada consegue tratar o que Deus pode tratar. E Ele quer tratar, desde que você aceite esse tratamento. Eita Deus! Então o sangue de Cristo derramado naquela cruz trata do seu, do meu, dos nossos pecados, traz purificação para a nossa consciência. Sabe quando aquilo fica na mente? Algo que não devia ter feito. Meu Deus, o que eu fui fazer? Eu não devia ter falado, eu não devia ter desrespeitado. E a consciência começa a colocar você para baixo, e aí vem aquela chamada palavra depressão. Aí depois que aquilo parece que fica insuportável, você se sente como oprimido. Aí vem a opressão. O sangue de Jesus trata disso. Purifica, nos limpa e nos guarda. Querido, eu lembro muito bem o dia que eu citei isso. Nunca mais eu esqueci. Quando eu tive que declarar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então hoje, que Deus te ajude, te ilumine, abra teu entendimento, quebre todo tipo de fortaleza que foi criando ou se criou durante esse período de vida na sua mente. Seja destruído, porque o sangue de Jesus tem poder. Por isso que o escritor dos Hebreus é tão detalhista, tão claro, quando ele fala aqui, gente, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, gente, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Hebreus 9,14. Agora, para você entender, e eu quero ser breve, para você entender como é importante, quando eu comecei a citar um cordeiro para cada família. Como? Um cordeiro para cada família. No livro do Êxodo, lembra do livro do Êxodo? Pois é, no livro do Êxodo, lá no capítulo 12, grava aí, Êxodo capítulo 12, já diz o seguinte, principalmente no verso 13, para você entender o que eu vou falar aqui, tá bom? No 13 diz o seguinte, o sangue, Deus falando através de um grande líder, Moisés. Então ele dá tudo aquilo que Deus passou para ele, para que nenhum daqueles escolhidos, aqueles que marcaram os umbrais da sua porta de entrada, da sua casa, com o sangue do cordeiro, diz o seguinte, o sangue vos será por sinal. Na onde? Nas casas, na sua casa, na minha casa. Qual casa? Essa, que o Espírito Santo de Deus habita e habita aí também.
sua casa, ok? Ou seja, seu corpo, o que você é, ok? Tudo bem até aí? Então vamos lá um pouquinho mais. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu, Deus, vir o sangue, ele diz, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Gente, aqui é algo que me chama a atenção, que traz algo para você nunca mais esquecer, porque é bem claro que vai ser citado aqui. O que foi ilustrado, o que traz de realidade no livro do Êxodo, né? Alguns dos filhos de Israel, por exemplo, se você parar para pensar como eu gosto de falar, podem ter sido, naquela época, vamos dizer assim, mas tão pecador, quanto eram os egípcios em adorar tantos deuses e venerar tantos ídolos, que por trás disso tudo nós entendemos o que está e o que tem. Eles poderiam sim, muitos deles, serem tremendos pecadores, mas tem uma coisa que eu quero falar para você. Mesmo assim, eu digo, mesmo assim, quando Deus enviou o seu anjo para ferir todos os filhos primogênitos na terra do Egito, Deus não disse, Deus não declarou, não deixou nada registrado desta forma. Quando eu vir os vossos bons comportamentos, quando eu entender que realmente você merece ficar vivo e não morrer por causa da sua situação tão pecaminosa, você não vai achar isso escrito lá não. Não, de forma alguma. Você não vai achar dessa forma, sabe? Citado, escrito como fosse assim. Quando eu vir os vossos bons comportamentos, passarei por vós. Deus não exigiu, repito, Deus não exigiu. Não, Deus não exigiu. Isso eu quero deixar bem claro, gente, que os filhos de Israel, por exemplo, se santificasse, chorasse, jejuasse, fizesse alguma penitência, fizesse alguma promessa, daquele momento se tornarem pessoas de um bom comportamento. Você entende? Você não vai achar isso lá. Você não vai, porque ele estava apontando justamente para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Tudo aqui já apontava justamente para um único e suficiente sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus, como está em João 3,16. Sim, querido, ele apontou justamente através deste ato que ia acontecer lá na frente, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aleluia! Os 4 evangelhos nos dão a grande resposta deste ato aqui, do Êxodo capítulo 12. Então aqui, gente, já começa agora a gente entender como Deus nos ama, como Deus te ama, como Ele está te oferecendo algo que Ele, conquistou lá na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Toma posse dessa palavra. Seja liberto. Seja liberta. Em nome de Jesus, tudo que estava te prendendo, caia por terra as correntes que amarrou, que prendeu teus pés, as tuas mãos. Toda fortaleza que foi criada na tua mente seja destruída e aniquilada. O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Gente, Deus, por exemplo, Deus não ordenou-lhes imolar o cordeiro pascal, né? Deus ordenou-lhes imolar o cordeiro pascal, uma figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aspergir, segundo a palavra, o sangue do cordeiro sobre as ombreiras das portas. E aí você vê o que ele cita em Êxodo capítulo 13. Agora, para nós fecharmos aqui, com chave de ouro, com a chave, né, que dá autoridade, segundo a palavra, de abrir e fechar. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Essa palavra está ligando vidas e pessoas, porque eu repito, o sangue de Jesus tem poder.
Sim, querido, tem poder. O sangue de Cristo. O sangue de quem? De Cristo, Cordeiro de Deus. É em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu quero dizer isso, deixar bem claro. Ó, o sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derramado naquela cruz. É em primeiro lugar para satisfação, meu Deus. Para satisfação do nosso Deus. Do nosso Deus. E não para a sua ou minha satisfação. Em primeiro lugar, eu quero deixar isso claro. Era para a satisfação do nosso Deus Todo-Poderoso. Então lembre-se disso quando Deus diz, por exemplo, quando ele fala assim, quando eu e não você. Ele diz lá, quando eu e não eu. Tá? Quando, ó, Deus disse bem claro, quando eu vir, olha bem, o sangue. Quando ele, sabe, contemplou o sangue na onde? Nos umbrais de cada casa. Eu vou contar algo. Nós estamos selados com esse sangue. O inimigo não pode te tocar quando você tem esse entendimento. Este sangue fecha qualquer legalidade. Limpa, purifica, nos santifica. Este sangue marca qualquer ser humano na face da terra. E uma vez marcado, o inimigo não pode tocar. Tu és o escolhido e uma escolhida de Deus. Porque o sangue de Cristo derramado naquela cruz abre para nós um caminho para nós se encontrarmos com o próprio Deus. A Bíblia diz, tetelestai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a palavra que naquele momento a terra tremeu, rochas saíram do seu lugar, pessoas foram ressuscitadas, segundo o texto, vieram novamente encontrar com seus entes, seus parentes. Imagina a cena. Tudo aconteceu no momento que Jesus deu o golpe final e deu a resposta àquele que até hoje tenta, não sabe, tenta, sem trazer algum tipo de acusação. Talvez você acordou hoje com um sentimento de culpa tão grande. E Deus está dizendo, o meu sangue pode anular, aniquilar, purificar, te trazer paz, trazer cura, trazer libertação. Você quer? Você recebe? Meu Deus! Por isso que precisamos ter mais compreensão, entender mais o que Deus nos deu como direito. Quando você sabe do seu direito, você caminha, anda sem nenhuma preocupação. É aí que está o segredo de nós servirmos a Deus até o dia que Ele fala, como falou para Enoque. Você caminhou tanto, está tão perto da minha casa. Enoque andou com Deus. Poxa, você está caminhando tanto tempo comigo, você está tão perto, nós estamos perto da minha casa, da minha morada. Olha, fica comigo, não vai mais para lá, não precisa voltar não, pode ficar comigo. Então esse é o segredo, querido. Então hoje o sangue de Cristo está sendo profetizado, declarado, para que você tome posse, para que uma vez por todas, você seja livre, caminhe em liberdade em Cristo, o nosso Salvador. Aqui, gente, a palavra é clara, o sangue de Cristo é em primeiro lugar para a satisfação de Deus. Na noite da Páscoa, os filhos de Israel estavam dentro da casa, enquanto o sangue estava fora. Pega, eles estavam dentro da casa, enquanto o sangue estava fora. Meu Deus, que palavra! Dentro da casa, para quem não sabe, eles não podiam ver o sangue. Contudo, tinha paz por saberem, meus queridos, que Deus estava satisfeito com aquele sangue. Meu Deus! Sabe, queridos, sabe por quê? Sabe por que temos paz de fato verdadeira hoje? Sabe o que Jesus fala? Que Ele é a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então, quando eu aceito Jesus, tudo isso é me dado por direito. O inimigo pode até falar, mas ele, mas ela, mas isso, mas aquilo.
Aí Jesus traz à tona o seu sacrifício. Opa, eu tomei o lugar dele. Opa, eu tomei o lugar dela. E tem mais. Nada pode me separar deste amor que eu tenho por eles. Eu amo cada um deles. E eu quero trazer eles para povoar o céu. Está comigo por toda a eternidade. Você está entendendo? Que presente maravilhoso. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos. Mas Ele nos ama. Desculpa aí, mas Ele te ama, nos ama. Ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Repito, o sangue de Jesus tem poder. E hoje esse sangue te purifica de toda falha, de toda mentira, de toda calúnia, de tudo aquilo que a Bíblia, a palavra do Senhor, condena, querido. Toma posse dessa palavra, a palavra profética de salvação, de libertação nessa sexta-feira. Querido, nós temos esta paz que Cristo nos concedeu. Ele morreu naquela cruz por causa do seu e do meu pecado. Olha que coisa interessante. Porém, eu quero dizer algo mais lindo ainda para você, que eu já estou terminando. Ele, Jesus, morreu e nós morremos com Ele. O sangue da cruz derramado daquela cruz, trouxe uma doce e eterna paz. Como está lá em Colossenses capítulo 1 e verso 20. Anote, Colossenses 1 e verso 20 diz o seguinte: é que, havendo feito a paz. Oh, meu Deus, palavra linda, Jesus. Glória a Deus. E que havendo feito, gente, a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esta é a palavra da parte de Deus para mim e para você nesta manhã. Colossenses 1 e 20. O Cordeiro de Deus, um cordeiro para cada família, está à destra do Deus Pai. Oh, aleluia, sim. Está à destra do Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. E lá à destra de Deus Pai, querido, aleluia, com seu precioso sangue, falando por você, aleluia, e satisfazendo ao nosso Deus Pai, ao seu, ao meu, ao nosso favor. Eu fosse você, daria aí um glória a Deus, um aleluia, adorar ao Senhor, adore mesmo ao Senhor na beleza da sua santidade, se manifeste, porque o sangue de Jesus tem poder. É uma palavra, gente, que a gente tem que buscar tanto de Deus entendimento, porque se nós tivéssemos esse entendimento, essa compreensão de tudo que a Bíblia revela, eita Deus, já estavam lá povoando lá o céu. Então, como Deus percebe que algumas pessoas ainda não têm esse tamanho entendimento, essa compreensão, Ele vai usando cada um da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Uns na oração, na intercessão, nos cuidados da casa de oração, outros na palavra, outros como mestre na palavra, outros como profeta, outros como evangelista, pastores e outros como apóstolo, um querido, um enviado da parte de Deus. Meu Jesus, deixa eu fechar, querido, aleluia, e eu espero que até aqui você, como ele está assim, sabe, como a rainha de Sabá, fora de si. Meu Deus, que é isso? Ah, Jesus, me purifique, me perdoe, que o teu sangue venha me purificar, venha me libertar, entende? Quando você vai entendendo aonde está o escape, meu Jesus, aleluia, a sua morte, o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, naquela cruz, que abriu as comportas
portas eternas, aleluia, oh, do amor, que de outra maneira ficariam fechadas para sempre. Meu Jesus, ele abriu, mas não tinha outra forma. A única forma de abrir foi através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Gente, a palavra diz que a morte dele, de Jesus Cristo, que rasgou essa misteriosa cortina de alto a baixo, quando Jesus Cristo ali morreu na cruz, a Bíblia declara que o véu do santuário, eita Deus, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, Marcos 15:38, abrindo um novo e vivo caminho, para mim e para você. Deixa eu fechar por aqui, querida, é tanta coisa, o tempo não nos ajuda, porque é um café com Deus. Mas a minha oração nesta manhã, a todos vocês, eu como ministro do Evangelho, como um querix, um enviado, alguém que Deus permitiu que eu continuasse a viver, estando eu já com um pé no céu e um na terra, ele decidiu, não, fica com os dois um pouquinho na terra. Tem alguém que precisa ouvir algo que você não falou, então eu quero falar hoje. Hoje é o dia de você dar um basta. Eu não sei se hoje, por exemplo, querido, você mesmo, você. Eu não sei se você aí, onde você está, no momento que você está, você estava dizendo aí, e falou aqui, ó, na sua consciência, chega, não quero mais viver. Chega, a partir de hoje, meu Deus, tire a minha vida. Não quero viver nesse sofrimento, nessa angústia, essa solidão. Não quero mais ficar nessa terra. Peraí. Calma, porque Deus está aí do teu lado agora. Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus só está esperando você dar uma oportunidade para Ele, para que Ele mude tudo isso aí, que até o dia de hoje você achou que não tinha como mudar. Tudo que estava acontecendo é que o teu acusador, até hoje, ele achou que estava triunfando. Porém, Deus está dizendo, o meu sangue pode resolver isso. E vai resolver. O meu sangue há de purificar a tua vida, o teu corpo, a tua alma. O meu sangue derramado naquela cruz traz o perdão. E eu quero neste dia te resgatar. Tirar você de quem está te prendendo. Está entendendo o que Deus está falando? E como que isso vai acontecer quando você dizer, se falar, profetizar, declarar, enfim, entenda dessa forma, quando você abrir seus lábios, é mais simples, dizendo, eu aceito, eu preciso, me ajude, socorre-me, Senhor, tira-me desse fundo aonde eu me encontro, este fundo de depressão, angústia, doença, abandono. Senhor, não quero mais, olha o que Deus vai falar, me retalhar. Não quero mais usufruir desta droga para que eu durma, passo o dia inteiro dormindo, porque eu não quero ver ninguém. Tudo isso Deus tem poder e o poder dele está no que eu declarei. O sangue de Jesus tem poder. Fora o que eu vou dizer agora. Em nome de Jesus, todo espírito que está aí, escondido, atuando, através do ponto de pacto, seja agora destruído, eu te expulso em nome de Jesus. Que esta vida agora, este homem, esta mulher, este jovem, tenha, meu Deus, aleluia, de ti a tua misericórdia, dando a ele o direito dele escolher, sem a mente dele estar sendo agora, meu Deus, bombardeada com pensamentos de destruição. Saia, seja destruído toda essa fortaleza. O sangue de Jesus tem poder. Neste nome pela qual, Senhor, eu entendo que não tem nenhum ser pela qual tu criaste nos céus, no terceiro céu, aonde no segundo céu está o querubim que o Senhor um dia deu a ele o direito de
ser um regente, mas se rebelou, e com ele uma terça parte se encontra lá, em nome de Jesus Cristo. Nem eles podem deter, podem barrar, podem paralisar, podem prender esta pessoa. O teu sangue, Jesus, foi derramado naquela cruz para remissão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, que os teus anjos, segundo Salmo 91, onde o Senhor declara, o Senhor diz claramente, meu Deus, que aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito. Que o Senhor tenha misericórdia, levante este homem, levante essa mulher. E aqueles que se rendem te aceitando, meu Deus, que hoje o Senhor faça toda a mudança, que a tua paz, que a tua alegria, que tudo que, Senhor, nós buscamos em ti, possa agora ser colocado, Senhor, no lar de cada um dos teus filhos. Pai, que hoje, Pai, a tua alegria, meu Deus, a tua alegria volte a reinar, volte a ser o motivo do sorriso, da alegria. Meu Deus, como era gostoso, eu lembro na nossa mocidade, Jesus, tudo para nós era motivo de rirmos, de se alegrarmos. Jesus, a tua alegria faz toda a diferença, ainda mais quando mora em nós, como mora nos teus filhos, em cada um deles, teu doce Espírito Santo. A minha oração nesta manhã, que o Senhor venha, sim, Senhor, nos purificar através do teu sangue, porque no teu sangue há poder. Jesus, que teu sangue venha nos libertar, resgatar, tirar, quebrar, destruir qualquer que seja as amarras que o inimigo sutilmente colocou sobre a vida da nossa irmã Jesus de Fátima, sobre a vida da nossa irmã Roseli Azevedo. O Senhor conceda a elas, a todos que vão ver nesta manhã, à tarde e à noite, uma vitória extraordinária, porque tu, Jesus, nosso Deus, naquela cruz, nos deu o direito de vivermos o período que o Senhor nos dá nessa terra e termos o direito, aleluia, da vida eterna contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Se você puder glorificar, exaltar, dizer amém, aleluia, por favor, se manifeste. E lhe peço, compartilhe. Deixe muitas pessoas ouvir o que Deus colocou nos meus lábios. Uma palavra profética e de libertação. Amanhã, se Deus nos permitir, segunda a sábado, das 8 horas em diante da manhã, eu retorno, queridos, para falar mais um pouquinho dessa palavra. Como eu gosto de falar no final, agindo Deus, quem o impedirá, gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? A todos eu deixo aí o abraço do Espírito Santo. Um beijo no coração de cada um. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Como a nossa irmã Roseli Azevedo está declarando a paz do Senhor, então também declara a todos a paz do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Lembrando, eu estou agora cooperando aqui na Vila Holanda, na Igreja de Deus, tá? Do Brasil. Lá comigo, uma equipe maravilhosa de pastores. Pastor titular, pastor Jonas, o bispo Luiz Mendes, ele iniciou esse trabalho aqui em São Paulo, começou no Jardim de Abril, e ali a Igreja de Deus em Vila Holanda é a igreja que realmente iniciou, porque eles ainda estavam como, vamos dizer assim, o início de uma congregação. Mas agora, a igreja aqui em Osasco, igreja própria, terreno próprio, pedra fundamental lançada. Só para vocês terem ideia, gente, a minha mãe, missionária Dilza, se batizou ali quando ela tinha 13 anos de idade. É um trabalho, uma fundamentação de doutrina dos apóstolos de longa data. E dali já saiu, melhor dizendo, né, vários homens de Deus, aonde está espalhado em São Paulo várias igrejas de Deus no Brasil. A igreja de Deus, ela é americana. Então vieram missionários dos Estados Unidos para o Brasil. Você imagina se lá naquela época, um dia eu quero contar rapidinho essa história, mas naquela época eles
teria esse conhecimento que chegaria nesse país chamado Brasil. Mas é o Espírito Santo que faz isso. Vocês estão convidados, quem sentir no coração de cooperar, cultuar, a você que aceitou Jesus, querer estar conosco, só como eu sempre falo, peça o endereço que eu coloco. Às vezes eu coloco aí, mas se você tiver interesse, o message, aqui mesmo nesse canal, eu deixo aí, tá bom? Glória a Deus, vamos lá, bom dia, que Deus te abençoe, shalom!